Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Começamos a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Para você que acompanha aqui o nosso programa, sabe que esse primeiro momento a gente sempre usa para fazer uma reflexão, para falar sobre um assunto que esteja em pauta, né, agora durante a semana. E aí eu escolhi falar, gente, sobre uma coisa que eu tenho observado, eu tenho até então mantido assim uma certa postura, um certo posicionamento, mas a coisa está complicando, e complicando muito. E eu estou falando da questão da realização do carnaval aqui no Brasil. Antes da gente entrar nesse tema, da gente abordar os prós e os contras, eu queria dizer que eu, particularmente, Léo Martinez, eu sou super a favor do carnaval. Eu sempre fui super a favor do carnaval. Eu acho que o carnaval é uma festa não só que movimenta dinheiro, movimenta turismo, mas faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa representatividade enquanto seres humanos. O que eu sou contra é a realização do carnaval nesse momento. Eu acho que a gente não tem como pensar em realizar o carnaval enquanto a gente ainda vive uma crise pandêmica. E aí eu vejo um monte de gente na internet se dividindo já, tomando as suas posições, lado A, lado B. Diga sim ao carnaval, diga não ao carnaval. E eu acho que a gente precisa ter a consciência que não se trata de dizer sim ou não para o carnaval. Se trata de dizer sim à vida, à preservação da vida, à nossa sobrevivência. E que nesse momento está sendo colocado em risco novamente. Parece que a gente está revivendo todo um processo lá do ano de 2019, quando a gente começou a pandemia, né? Quando essa história toda começou a surgir. E aí a gente agora, né, recebeu a informação agora nesse finalzinho de semana sobre a nova variante do coronavírus, que já foi batizada com o nome de Ômicron, né? Acho que é Ômicron que fala. Então, assim, essa nova variante, ela foi diagnosticada, né? Foi detectada na África e causou, agora, nesse finalzinho da semana aí, causou um caos no planeta inteiro, porque alguns países já estão fechando suas fronteiras, já tem toda aquela história de vacina e vai começar aquele corre-corre. Ainda não tem comprovação a respeito disso tudo, né, da taxa de contaminação, do nível de contaminação, também não tem comprovação do nível de letalidade, mas tudo é muito novo, mas existe, sim, várias possibilidades. Mas aí o que isso tem a ver com o carnaval? Bom, tem a ver com o carnaval porque, mais uma vez eu vou dizer, o carnaval, ele não é uma festa só pra gente. O Brasil está indo muito bem nas campanhas de vacinação, as pessoas estão despertando suas consciências, né, em relação à vacina, a importância da vacina. Mas o que a gente vai fazer com o turista? Não, Léo, mas o turista ele vai ter que apresentar o seu cartão de vacinação, ele vai ter que apresentar isso, aquilo. Ok, mas isso resolve? Isso é o suficiente? Quem vai fiscalizar esses turistas que estão entrando aqui? Porque a gente tem aeroporto, tem turista que vai entrar por aeroporto. Mas e aqueles turistas que vão vir de carro de outros países, países próximos aqui da gente, do Brasil? Quem é que vai fiscalizar isso tudo? A gente tem gente para fiscalizar isso tudo? Então é um monte de pergunta que até agora o governo federal não respondeu, não se manifestou em relação a isso. A gente vê os governos municipais e os governos estaduais tomando certas posturas. A gente tem, por exemplo, acho que mais de 70 municípios que não vão realizar o carnaval nesse ano, e eu acho um gesto muito consciente. Mas aí a gente falando isso, fica aquela sensação, tá, mas e as pessoas que trabalham com carnaval vão morrer de fome? Não deveriam. Não deveriam porque não são somente essas pessoas que trabalham com o carnaval que estão passando por dificuldades. É uma gama de gente. Eu acho que os governos, eles deveriam ter iniciativas, ter projetos para atender essas pessoas, para que essas pessoas que trabalham com o carnaval não passassem pelo que estão passando e também não estivessem agora brigando por uma festa que talvez seja bem trágica e que traga bastante resultado negativo, né? Então, assim, eu queria deixar isso muito claro aqui. Existe uma preocupação gigante,
né, em relação à realização do carnaval. Existe uma preocupação gigante em relação a essa variante que já começou a pipocar aí na África. Eu mantive contato desde o dia do anúncio da variante até o dia hoje da gravação. Eu mantive contato com algumas pessoas na Europa e a situação é bem preocupante mesmo. A gente tem a Itália, que vai voltar com suas medidas restritivas. Portugal também já tem planejamento para voltar. Outros países já estão tomando atitudes muito severas em relação à pandemia. Como eu disse, a gente ainda vive uma crise sanitária, a gente ainda vive uma crise pandêmica. Não dá para a gente parar agora, né? Já que a gente está indo tão bem, parar para comemorar o carnaval e depois, o que vai acontecer? Então eu acho que os governos deveriam sim criar projetos, ter iniciativas para que o carnaval enquanto festa folclórica, enquanto manifestação popular, ele continuasse vivo dentro da gente. Agora, tem aquela parte que está aí brigando pelo carnaval do turismo, pelo carnaval do dinheiro, pelo carnaval da movimentação financeira, dos hotéis, enfim, das vendas. Isso é muito preocupante. Então, a gente faz esse espaço aqui, a gente abre esse espaço para a gente poder falar sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, a situação até o momento está tudo confirmado. A Secretaria Municipal de Saúde diz que está tudo bem, a Secretaria Estadual diz que está tudo maravilhoso, mas a gente sabe que não está, até porque o Rio de Janeiro também está vivendo um surto de gripe, da influenza, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, entendeu? A gente precisa ter cautela, a gente precisa pensar muito bem sobre o próximo passo. A pandemia ainda não passou, vai passar, está passando, mas ainda não passou. Lá em Salvador, o carnaval ainda não está 100% confirmado. O governador não bateu o martelo em relação ao carnaval de lá, mas olha, gente, o que está chovendo na internet de convite, de anúncio de festinhas que eles estão chamando de festas de carnaval indoor, né? Que são festas particulares, inclusive com grandes artistas, com a apresentação de grandes artistas em clubes, em locais fechados. Será, gente? Mas e o povo? O carnaval não é do povo? A Praça Castro Alves não é do povo, como o céu é do avião? Acho que a gente também precisa refletir sobre isso. É um momento em que a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas com a pandemia. É um momento em que a gente está tentando se reerguer, mas a gente ainda não conseguiu se reerguer completamente. Então é importante que tudo seja pensado, tudo seja articulado de maneira que a gente não sofra consequências, como aconteceu em 2019, né? Que a gente começou a ouvir um outro caso, não sei o quê, fizemos o nosso carnaval, pois em março a bomba estourou. E de março para cá foram aí esses anos, esse tempo todo, né? Esses meses todos, 2 anos que a gente está batalhando com isso, 2 anos que a gente está lidando com essa questão pandêmica, e isso tudo é muito preocupante mesmo. Eu acho interessante a gente celebrar os números, né? A gente teve aí uma baixa muito grande no número de mortos, a gente tem ainda o número de contaminados mais ou menos, mas que também tem diminuído, então a gente não pode terminar, a gente não pode fazer com que todo esse trabalho caia por terra apenas por causa do carnaval. E quando eu digo apenas, não é desmerecendo. Olha, gente, as melhores matérias que eu já fiz na vida, as melhores coberturas que eu já fiz na vida, sem dúvidas, tem alguma coisa de carnaval. Ou foi na concentração da Sapucaí, ou nos desfiles, ou nos bastidores, ou fazendo ensaio técnico, enfim. É tão prazeroso, era tão gostoso fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu amo o carnaval, eu gosto demais do carnaval. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente tem um conteúdo folia. A gente até o momento ainda não preparou nada do conteúdo folia, porque a gente ainda não tem a confirmação, assim como também acontece com as outras emissoras de televisão, né? A gente ainda não viu aí a campanha Globeleza, por exemplo, né? Por que será? Porque eles estão atrasados? Não, é porque a gente ainda não sabe. Tudo é muito incerto. Então não adianta a gente bater o pé e querer se dividir na internet. Sou a favor do carnaval ou sou contra. Não, eu, por exemplo, sou super a favor do carnaval, mas sou contra a realização de desfiles do método antigo, né? Da forma como a gente fazia antes da pandemia, com setor 1 lotado, com Sapucaí lotada, camarote. Isso tudo vai causando, gente, um desconforto tão grande. A gente vê não a animação, mas a gente vê essas pessoas passando por cima da saúde, passando por cima da pandemia, passando por cima de cadáveres, né? Porque a gente teve um número de mortos em nome de dinheiro. Então, assim,
eu acho que a festa popular, ela precisa continuar viva dentro da gente e vai continuar, porque o carnaval não morre. Mas a gente precisa abrir os olhos, porque o jogo parece que ainda não terminou, viu? Então fica aqui o meu desabafo, a gente usa esse espaço mesmo para desabafar. E olha, eu acho que a gente não pode deixar de gostar ou não das pessoas por causa do pensamento delas. Como eu disse, eu vejo na internet várias pessoas, não, o carnaval tem que acontecer, mas acontece jogo de futebol, vai acontecer Rock in Rio, Lollapalooza, não sei o quê, e tá acontecendo isso, aquilo. Ok, são situações, né? Mas eu acho que assim, numa ordem cronológica, a gente tem agora Réveillon, que é super preocupante e que eu acho que vai ser determinante para o decorrer aí das atividades de 2022, e na sequência, bem colado do Réveillon, a gente tem o Carnaval. Então, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Salvador, enfim, seja em qualquer lugar do Brasil, vamos ter consciência do que a gente está fazendo com a gente, porque a pandemia veio para a gente refletir sobre a nossa importância com a gente mesmo e a nossa importância em relação ao outro. Bom, gente, o Trago Verdades de hoje, olha, tá cheio de coisa boa. A gente preparou um programa lotado de informação, um programa lotado de conteúdo. Dá só uma olhada no que a gente vai mostrar hoje aqui no Trago Verdade. Apesar da audiência baixa, Quanto Mais Vida Melhor tem boa aceitação do público e promete salvar a tão desgastada faixa de novelas das 19 horas da Globo. Polêmica na Fazenda agita a web e Record TV faz vista grossa sobre tema que levantou suspeitas no reality. Tem ainda as últimas informações sobre o BBB 22 e as notícias internacionais no Famous News. Tudo isso e muito mais você assiste aqui no Trago Verdades. A gente volta logo depois da vinheta. Não saia daí. Abrindo esse bloco, a gente fala sobre a estreia da novela Quanto Mais Vida Melhor, que entrou no ar aí na faixa das 19 horas da TV Globo. E olha, gente, os números do Ibope, eles não foram muito satisfatórios, né? Seguindo aí o exemplo da novela Um Lugar ao Sol, que é da faixa das 20 horas, Quanto Mais Vida Melhor acabou sendo a pior estreia dos últimos tempos das novelas nessa faixa. Mas a gente não pode culpar a história, né? A gente precisa levar em conta que o público está começando a se adaptar novamente às novelas inéditas. A gente veio aí de um período de muitas reprises, então assim, é normal que a audiência não esteja alta, né, que não esteja satisfatória, mas eu vou dizer para vocês, viu, eu adorei a história, eu acho que foi assim, uma semana de estreia bastante positiva, apesar dos números, isso tudo, como eu disse, esses números eles vão sendo recuperados aos poucos, e aí logo nos primeiros capítulos a gente conseguiu conhecer um pouco de cada personagem, conhecer um pouco da trama, saber um pouco sobre essa narrativa aí, que envolve essas 4 pessoas, esses 4 personagens que ganham uma segunda chance, né, para poder continuarem suas vidas depois de um acidente. E aí, o mais interessante nesse momento é que deu pra gente perceber que realmente a gente vai ter aí um pouco de comédia, um pouco de drama. Eu acho que os personagens eles estão bem colocados dentro da história, eles são bem identificados dentro dos seus gêneros, né, dentro dos seus estilos. Isso é muito importante. Eu achei a personagem da Giovanna Antonelli um pouco alta, assim, um pouco espalhada, um pouco muito cheia de gás, mas eu acho que faz parte mesmo dela. E aos poucos essas histórias elas vão acontecendo, né, desses 4 personagens. Gostei muito da fotografia, eu acho que é uma novela que tem uma fotografia muito bacana. Tem também, assim como Um Lugar ao Sol, tem uma pegada de cinema, tem uma pegada de série, tem uma pegada de grande produção. Então a gente percebe aí que mesmo com a pandemia, mesmo com tudo, né, que está acontecendo, o pessoal continua sabendo fazer e muito bem novela. Essa novela, gente, ela começou a ser gravada 2 anos atrás, ela começou a ser produzida e gravada 2 anos atrás, e já as gravações já encerraram. Ela vai ter 161 capítulos, né? E só que assim, eles estão fazendo esses pacotes de novelas, né? Um Lugar ao Sol também está assim, esses pacotes dessas novelas já prontas, né, sem ser obra aberta, e aí eles estão gravando finais alternativos, gravando situações que podem ser colocadas, né, exibidas ou não. Isso tudo aí vai ser no decorrer da história que a gente vai ficar sabendo. Eu acho que o ponto principal
a avaliação principal nesse momento aí, em relação a Quanto Mais Vida Melhor, foi logo no primeiro capítulo, né? No primeiro e no segundo, em relação à maneira como o autor, mesmo sem saber, né? Sem conseguir prever, porque a novela foi escrita há um tempo atrás, mas como a Globo conseguiu trabalhar essa questão do acidente do avião. Porque me chamou muito a atenção, porque em relação ao acidente da Marília Mendonça, né? Que matou a Marília Mendonça e mais 4 tripulantes que estavam a bordo da aeronave que caiu em Minas Gerais, tem muita coisa parecida, né? São 5 pessoas que sofrem um acidente, são os 4 personagens mais o piloto. Foi numa mata, né? Teve essa questão da mata, o avião caindo. E eu achei muito delicado da TV Globo não ter colocado essas imagens nas chamadas. A gente viu que algumas pessoas na internet malharam, falaram, mas esse é um absurdo colocar imagem de acidente, enfim, Marília Mendonça acabou de morrer e tal, mas, gente, vamos ser coerentes, né? A novela já estava escrita bem antes disso tudo, e a Globo teve o carinho, teve o cuidado de não explorar essa questão do acidente, fizeram até um pouco de vista grossa, não só nas chamadas também, as chamadas da novela não falavam sobre acidente, eles pulavam essa parte do acidente e já ia direto para os personagens ali tendo essa segunda chance. Então, achei muito legal, achei muito delicado, muito sensível da parte da Globo. Como eu falei aqui, Quanto Mais Vida Melhor é uma história muito bem dosada, eu acho que está tudo ali dentro da medida certa e que, como eu falei também, né, gente, aos poucos deve conquistar o público, deve devagarzinho aí, deve atrair o pessoal para a audiência, porque, gente, a gente veio de um período muito difícil, você reexibir novelas, né, a Globo reexibir programas, isso tudo é bem complicado e além do prejuízo que gera. Então, a gente precisa aprender a gostar de novo, a assistir novela. Gostei muito, tem um elenco incrível, o Caruso, a Elizabeth Savala, tem aquela questão também deles não terem colocado grandes estrelas em um elenco gigante, né? Porque iria sair muito caro e a gente sabe que as produções estão se reerguendo aos poucos. Então, eles colocaram aí um pessoal, uns atores que custam menos, a gente sabe disso, que tem cachês bem mais baratos, mas que o talento, gente, nem se compara também, viu? É assim, bate de igual para igual. Tem muita gente boa, tem muita gente talentosíssima nessa novela, Quanto Mais Vida Melhor, e eu gostei. Como eu falei aqui, eu acho que os números, por enquanto, são baixos, mas a gente está, né, aprendendo a gostar, a ver de novo. E parabéns a todo mundo, parabéns a toda a equipe, a todos os guerreiros, porque eles também trabalharam durante a pandemia. Isso tudo é muito louvável, né? A gente fica, assim, muito feliz de ver a nossa teledramaturgia se reerguendo aos poucos, apesar de todo esse momento dificílimo que a gente ainda vive, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Gente, tem notícia aqui que chegou pra gente, né? Que já foi confirmada pelas assessorias, enfim, por todos os órgãos competentes, que é em relação ao MasterChef Brasil. A gente tinha comentado aqui em programas anteriores que o MasterChef talvez fosse dar um tempo, né, na programação da Band a partir do ano que vem, mas olha, nada disso vai acontecer. Pelo contrário, o Henrique Fogaça, o chefe, que faz parte do elenco do MasterChef Brasil, ele disse numa entrevista que o MasterChef agora vai ser diário. Todo dia vai ter MasterChef e vai começar após o programa do Faustão. Faustão na Band, que estreia ano que vem, né? Então, assim, eu acho que a expectativa vai ser muito grande, porque o MasterChef até então era apresentado apenas uma vez por semana, era exibido uma vez por semana, sempre às terças-feiras, e agora vai ser todo dia. E aí, gente, eu fico perguntando assim, será que vai ter público para assistir culinária todo dia? Eu adoro o MasterChef, eu acho que o MasterChef se perdeu um pouco nessas duas últimas temporadas, 2, 3 últimas temporadas, eu acho que ele se perdeu um pouquinho, mas é um programa que eu gosto de montão, eu acho que foi pioneiro, né, nesse estilo de reality, e eu só não sei se o público vai conseguir ficar preso ali, né, porque vai ser um programa que vai começar tarde. O Faustão, ele começa às 8 da noite, se eu não me engano, 8 e pouquinho, e aí acho que vai ter 1h30, né, talvez 2, não sei, e depois tem o MasterChef. O horário não vai mudar muito, mas será que tem conteúdo para todo dia? Será que vai ter conteúdo, né, para todos os dias a gente ver novas competições? O programa vai precisar ser mais dinâmico, isso é fato. Eu acho que nessa última temporada agora, de 2021, o programa ele teve bastante polêmica, né,
comentário ou outro na internet, não foi assim com tanto apelo como a gente estava acostumado, mas para se manter, para se sustentar durante uma semana, todos os dias, eu acho que vai ser assim bastante desafiador. E claro, tem que ter culinária para isso tudo, né? Tem que ter receita para isso tudo, para acabar não enjoando. A Band está investindo assim bem alto nesse projeto, tanto que eles alugaram o estúdio da Vera Cruz, que fica em São Bernardo do Campo. É um estúdio que também é muito disputado por outras emissoras, e aí eles vão armar ali o set do MasterChef, né, para começar as gravações no ano que vem. Se eu não me engano, eles vão gravar primeiro, como eles fazem atualmente, né? Vão gravar todo o programa e aí depois vão exibindo aos poucos o programa, né? Durante a semana aí. O Henrique Fogaça até falou que vai ser tipo uma novela, ou seja, a gente espera até que tenha uma historinha por aí, quem sabe, né? Porque o MasterChef é pioneiro, faz parte da história da nossa televisão, e eu acho que esse momento de MasterChef Brasil diário é sim uma tentativa do programa conseguir se estabilizar novamente, né? Porque assim, tem os dois lados. Ou vai ser um programa que vai prender o público, né? Que vai levar entretenimento para o público, ou então vai ser um programa comercial, vai ser mais uma vitrine, porque é um programa diário. Então, a gente fica aqui na expectativa para a estreia do MasterChef Brasil, todos os dias, a partir de janeiro do ano que vem, na tela da Band. A equipe de efeitos visuais do filme Eternos teve muito trabalho nas cenas com Angelina Jolie. Acontece que o corpo da atriz foi totalmente modificado por computador do pescoço para baixo. Tudo porque o traje usado pela sua personagem, Tena, sofreu alteração na pós-produção do longa. A heroína ganhou curvas mais acentuadas e um formato icônico na sua silhueta. Todas as alterações digitais precisaram da aprovação de Jolie antes da edição final. The Rock presenteou um veterinário da Marinha com nada mais nada menos do que com a sua caminhonete. O fã do ator recebeu o veículo personalizado durante o encontro para o lançamento do filme Alerta Vermelho, e o momento foi muito emocionante. The Rock escolheu o veterinário entre outros fãs que estavam no mesmo local. A ideia inicial era de que o ator desse de presente o Porsche modelo Taycan que ele dirigiu nas cenas do longa, mas a montadora rejeitou a ideia. O repórter australiano Matt Doran fez um pedido de desculpas para a cantora Adele depois que ela abandonou uma entrevista com ele. Acontece que Matt assumiu para a artista que não havia escutado todo o seu novo álbum antes de fazer as perguntas. Doran foi demitido do canal australiano em que trabalhava e a Austrália acabou ficando sem a entrevista com Adele. No discurso, o repórter classificou o ato como um erro terrível e também aproveitou o espaço na televisão para se desculpar com os fãs. Leona Anna Staller, conhecida mundialmente por suas atuações no cinema pornô como Titiolina, completou 70 anos na última sexta-feira. Longe dos holofotes, das polêmicas e das atividades políticas, a ex-diva do cinema para adultos celebrou a data de forma bastante reservada. Atualmente, Leona Staller sobrevive do seu passado como atriz e divide seu tempo entre partidas de xadrez, pinturas de quadros e brincadeiras com seus gatinhos de estimação. Parabéns, Titiolina! Eu vou confessar uma coisa, viu? Eu até me esforço bastante para trazer aqui para o Trago Verdade pautas e assuntos positivos em relação à Fazenda 13. Mas eu vou dizer, gente, é muito difícil. Eu já abandonei o reality, eu não tenho mais, assim, não tenho mais estímulo para assistir diariamente, como eu falei no outro programa. Eu assisto, assim, no dia da eliminação, no dia da prova do fazendeiro, mas todos os dias não dá. O programa tá super editado, super recortado. Eu acho que a Galisteu, daquela interpretação que ela está fazendo de apresentadora, não está indo nada bem. A gente até apostou que ela fosse realmente ser a grande cereja do bolo dessa edição, mas eu acho que está se perdendo muito. Ela está mecânica, está robótica, está lendo aquele teleprompter o tempo todo, e aí não tem aquela naturalidade da Galisteu que a gente gosta. É o tempo todo, direção, me coloca com a casa, direção me liga com a casa. Sabe, uma coisa que a gente já viu com outro apresentador e esperava mais? Pois é. Mas aí hoje eu vou falar aqui numa coisa, porque as redes sociais comentaram isso, ainda estão comentando até o momento. É um assunto bastante delicado que envolve também outros assuntos, que envolvem outras pessoas, que é em relação àquela polêmica toda sobre o uso de
maconha dentro do confinamento, né? Para quem não lembra, durante uma festa aconteceu o seguinte: a Daiane Mello, ela, que já estava um pouquinho alterada, ela pediu maconha na festa. Essa festa foi do dia 19 de novembro. E aí, esse assunto acabou viralizando na internet, e aí os outros participantes, a gente não sabe se em tom de brincadeira ou em tom também de não estarem em si, começaram a embarcar nessa história toda. Esse assunto envolveu o Dinho, o MC Gui, a Stephanie e, enfim, pelos diálogos, né? Tudo dava a entender que tinham liberado maconha para eles, né, para eles usarem ali na festa, essa coisa toda. A Record, até o momento, não se pronunciou e parece que também não vai se pronunciar sobre essa história toda. Até porque, como eu disse, a gente não viu nada, a gente não viu materialmente, de forma concreta, a gente não viu nada. Houve apenas especulações. O que a gente sabe é que eles receberam um tabaco, receberam papel de seda para poder enrolar o tabaco. E aí a MC Mirella, que participou da edição passada da Fazenda, da 12, ela disse no Twitter que é normal os participantes receberem tabaco e cada um que faz o seu próprio cigarro, até para medir a quantidade de fumo que vai colocar ali dentro, né? A gente acredita nisso, claro, logicamente, mas a coisa assim foi tomando uma proporção gigante, porque ficou aquilo, um monte de vídeo, a gente recebendo vídeo no Zap, vídeo no Instagram, tudo levando a crer que realmente os participantes tinham consumido, estavam consumindo ali essa droga, né, um entorpecente, essa droga ilícita. Então, assim, essa história, como eu disse, acabou explodindo, acabou indo para outros horizontes, acabou indo para outras esferas, né? Então, assim, o que poderia ter sido até então maconha na casa lá da Fazenda, na sede da Fazenda, segundo a MC Mirella, que foi a única que se pronunciou, não passou apenas de cigarro, de tabaco normal. Mas aí teve um ex-participante do Big Brother Brasil que andou dando com a língua nos dentes e falando coisas que não devia, na minha opinião, né? Para quem não sabe, eu cubro o BBB, já até perdi as contas de quantas edições eu já fiz, mas eu cubro o BBB há muitos anos. Tenho amigos ex-BBBs, amigos mesmo, que dá para contar assim, numa palma da mão. E eu desconheço o que esse participante falou, né? Que foi o Nasser, o Diego Nasser. Ele falou o seguinte, que lá na casa do BBB também davam maconha, né? Que chegou a dizer até que, inclusive, que tem uma plantação lá e que eles davam maconha para os participantes também. Eu achei isso um absurdo. Eu gostaria até que ele provasse, que dissesse o momento. Porque tem uma grande diferença, gente, que é a seguinte. O Play Plus, né, da Fazenda, onde a Fazenda dizem que é transmitida 24 horas, eu tenho muitas dúvidas, porque é uma transmissão 24 horas que é totalmente editada, né? A gente tem microfone cortado a todo momento, a gente tem câmera cortada a todo momento. O BBB também tem, algumas vezes, câmera cortada, etc. Mas são muitas câmeras, são várias telas, né? Como eu disse, eu acompanho o BBB alucinadamente e nunca vi nenhum vestígio, como telespectador, e também nunca vi nenhum indício de que os participantes ali dentro tivessem usando qualquer tipo de coisa. E aí esse sujeito foi e falou. Ele também já participou de alguns realities da Record, né? Também Power Couple ou coisa assim. O Diego Nasser e a Andressa, eles são juntos, né? Tem uma coisa assim. E aí o que acontece, gente? Como eu disse, ele falou que no BBB se usa, que a produção dá, né? E aí o pessoal na internet começou também a ficar na dúvida, porque você imagina, um ex-BBB contando uma história dessa, tem até uma certa credibilidade. Mas eu vou dizer para vocês que eu nunca vi nada do tipo. Eu acho até que outros participantes, se isso acontecesse mesmo, outros participantes já teriam também falado, já teriam comentado, pessoas que eu conheço próximas que estão envolvidas com BBB, enfim, ou ex-BBBs, como eu falei, nunca levantaram essa questão, nunca falaram nada. Mas aí surgiu, né, resgataram aquela imagenzinha da Carol Conká e o seu cigarrinho na mão da edição agora passada de 2021. Gente, vale a pena e muito a pena a gente dizer que a própria Globo desmentiu, claro, que é fake, que aquilo ali era um cigarro de palha que a Carol acabou usando. A maneira como ela segura, a maneira como ela fuma, como ela traga, são outros 500. Mas o que tem ali não era de forma alguma maconha ou qualquer tipo de droga, né? Então, assim,
fica aqui, eu acho que o alerta, como eu disse, a Record não se pronunciou, o alerta para que a gente perceba e que a gente abra os nossos olhos para o que a gente está consumindo, não só na internet, como também na televisão. E aí a Record não se pronunciou e, como eu disse, também acho que não vai se pronunciar. Na minha opinião, eu assisti as imagens, eu não vi essa festa inteira. Eu assisti as imagens e eu acho que os participantes estavam brincando, estavam levando aquilo ali a sério demais. São participantes assim que têm vidas polêmicas aqui fora. Então assim, a gente precisa também levar em conta que qualquer centelha é motivo para uma explosão e eles querem cliques, eles querem likes, eles querem mídia, vamos dizer assim. Então, eu acho que começaram a potencializar essa história de maconha que a Daiane Mello acabou puxando, né? Talvez porque ela estava um pouco fora de si, por conta de bebida, etc. E aí os outros participantes foram brincando nessa vibe daí da maconha. Mas agora o sujeito vir dizer que no BBB é oferecido maconha, gente, eu vou dizer... Eu não sei, acho que até eu faria um origami do meu diploma, rasgaria o meu diploma se isso realmente fosse verdade, porque... Desses anos todos que eu cubro o BBB, das pessoas que eu conheço, dos ex-BBBs, dos meus amigos ex-BBBs, enfim, pessoal de produção, muita gente durante esse tempo todo, né? Pra vocês terem uma ideia, só de Globo foi uma década. Então, assim, eu nunca vi, né, durante o tempo que eu trabalhei lá, eu nunca vi nada nesse sentido. E eu acho que ficou muito feio para esse Nasser, né, falar uma coisa dessa, que tem maconha no BBB, enfim. Fato é que a gente também precisa entender que, se isso realmente fosse verdade, a polícia já teria sido acionada, né? Porque, afinal de contas, não é só um programa de televisão na TV aberta, mas, enfim, teria um alto consumo, tem várias coisas envolvidas. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão, né? A televisão é entretenimento, a televisão, às vezes, leva a gente para lugares que a gente nem sabia que a gente podia ir, mas sempre lembrando que a gente precisa manter o pé no chão. Falando de BBB, daqui a pouquinho começa o BBB 22. Gente, falta menos de 2 meses para a edição do ano que vem começar, né? A expectativa é muito grande porque o BBB 21 deu super certo, o 20 foi um fracasso, mas o 21 deu super certo e a Globo quer pegar carona nessa coisa aí, né, da popularidade, nessa coisa que o BBB conseguiu resgatar, conseguiu arregaçar as mangas e dar a volta por cima e resgatar a sua audiência, resgatar o seu carisma e o seu brilho. A edição passada foi incrível, foi muito boa, né, marcou bastante e o BBB 22 também parece que vem com tudo. O que a gente sabe até o momento, né, até agora sobre o BBB 22 é o seguinte, a gente fez uma listinha aqui. O Tadeu Schmidt é o apresentador, a gente sabe que o Thiago Leifert, ele saiu. Lembrando só, gente, que o BBB ele vai começar, está confirmado, no dia 17 de janeiro, que é uma segunda-feira. É uma segunda-feira, isso é muito bom. É diferente, né? Porque antigamente começava terça-feira, mas agora vai ser segunda-feira. E aí também, gente, antes da gente falar aqui do Tadeu Schmidt, né, que, enfim, vem aí substituindo, eu não vou dizer substituindo, vem começando uma nova temporada, porque acho que o Thiago Leifert, ele conseguiu conquistar o espaço dele, assim como o Pedro Bial, mas é importante também a gente falar a respeito das listas, porque já começaram a surgir listas fantásticas dos meus queridos colegas jornalistas caça-cliques, que eu não sei, às vezes, de onde eles tiram essas listas. É como eu costumo falar, né, é a pessoa que ouve o galo cantar, mas não sabe onde fica o galinheiro. E aí já teve aí nome, por exemplo, como a Nayara Azevedo, que já desmentiu. Teve nome como a Alexa também, que não vai poder participar porque ela está no carnaval, né? A não sei que ela se auto-elimine e seja expulsa do programa, enfim. Claro que não, mas ela também já desmentiu. Mas tem muita gente aí que já está... Os nomes já estão pipocando. Eu sei do nome de 2 ou 3, mais ou menos, não sei ainda porque um deles está na reserva, mas que vão estar no programa. Não posso dizer ainda, óbvio, porque não seria nem ético, mas tem um que está na reserva, um participante ou uma participante, e tem outros 2 que estão já com tudo engatilhado para entrar. Isso é bom, né? E não dá... Eu acho assim, a gente falar antes quebra um pouco daquela magia, daquela expectativa, igual a Fazenda. A gente já sabia quase todo mundo, fica tão sem graça, né? Ainda que alguns sejam desconhecidos. Mas, enfim, voltando a falar aqui do BBB, Tadeu Schmidt começa uma nova temporada, começa um novo tempo no Big Brother Brasil, apresentando essa 22ª edição. Ele que já está fazendo, inclusive, gente, preparativos. Ele já está passando aí por um intensivão
para poder aprender com a produção um pouco sobre o mecanismo. Essa edição do ano que vem tem muita surpresa, né? Vai ter o tal do botão vermelho, que a gente acredita que seja o botão da eliminação, que a pessoa queira, igual o sino da Fazenda, a pessoa queira se eliminar, mas tem muita coisa que ainda vai acontecer até a grande estreia. E também depois da estreia ainda vai continuar tendo surpresa. Vai ter novamente o camarote e o pipoca. Essa história de que também saiu essa semana aí, a respeito de que os famosos não estão querendo participar do camarote, porque os seus assessores e empresários estão dizendo que é queimação de filme. Gente, isso tudo é uma grande balela, viu? Porque até o momento, das pessoas que eu conheço, que foram chamadas, né, das possíveis, que foram convocadas para o camarote, não teve ninguém desistido, não. O pessoal quer realmente participar, porque sabe que é um programa com um retorno fantástico e, claro, além do cachê, né, e da projeção de estar em rede nacional na maior emissora, digamos assim. E a gente pode dizer que claro que é, do Brasil. Então, não tem muito essa história, não. Vai ter o camarote e vai ter o pipoca novamente, isso daí a gente já sabe, com a probabilidade de no camarote ter ex-BBB. E ex-BBB emblemático. A gente já comentou isso aqui no Fiquei Sabendo, viu? Pode ter aí ex-BBB emblemático que fez história no programa. Bom, a festa do líder vai ser bem turbinada. Os participantes, eles vão poder comprar itens para essa comemoração, para dar um gás na festa, né? Isso vai ser bem bacana. Antes da festa, eles vão poder fazer comprinhas de coisas para usarem na festa. Vai ter mudança na estrutura da casa, que eu também já soube, principalmente na parte externa. E tem uma outra novidade também, que é o Cinema do Líder. No mesmo dia da exibição do Cinema do Líder, o público de casa vai poder assistir ao mesmo filme através do Globoplay. Isso é bacana, porque existe um engajamento, um investimento para o engajamento do Globoplay nessa edição do BBB que vai ser fantástico, vocês não perdem por esperar. Aliás, a Globo já está contratando equipes para fazerem um reforço, né, do trabalho ali operacional, os editores de conteúdo, o pessoal para subir vídeo, eles estão fazendo uma força-tarefa para poder dar uma turbinada e aproveitar esse gancho do BBB, claro, e trazer audiência para a plataforma do Globoplay. Bom, tem também muitas interações nas redes sociais, né? Vai ter também eles vão fazer receitinhas dos brothers, enfim, tem um monte de novidade, gente, tem muita coisa bacana. Olha, uma outra coisa aqui também que a gente ficou sabendo é que vai ter aquele episódio after, né? O dia depois de amanhã, logo depois da grande final, vai ter aquele dia para lavagem de roupa suja. Na última edição, a coisa ficou meio a desejar, né? Acho que não foi assim tão bacana quanto a gente esperava, não foi tão satisfatório esse último dia, não ficou com aquela cara de lavagem de roupa suja. Mas tudo também depende do andamento da edição e, claro, dos participantes. A gente não pode esquecer que essa edição agora do BBB 21 teve uma carga também bastante pesada por causa da história da Carol Conká, enfim, a história do Lucas Penteado, isso tudo pesou bastante. Depois a edição foi ficando mais leve, mas lá no comecinho isso pesou bastante. Então vai ter o dia depois de amanhã. Claro, óbvio, evidente que eu estarei ligado e sempre trazendo todas as informações aqui para o Trago Verdade do BBB 22, que começa dia 17 de janeiro. Anota aí, salva na agenda. Fiquei sabendo que chegou ao fim a temporada de home office da maior parte dos jornalistas que trabalham na Central Globo de Jornalismo. O processo foi lento, foi feito por setores e agora as redações voltam a ficar bem movimentadas. A redação do Jardim Botânico, por exemplo, recebe os profissionais com uma mensagem de boas-vindas e um kit contendo máscaras e álcool em gel. A ideia é que até o início de dezembro o trabalho presencial seja retomado 100% na emissora. Vamos nessa que ainda tem muito programa pela frente. Olha, gente, a novela Usurpadora, que foi exibida no final da década de 90 pelo SBT, nessa grande trama mexicana, que também ganhou mais 7 reprises na emissora, foi exibida por 7 vezes incansavelmente. Ela está fazendo o maior sucesso no Globoplay. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, os capítulos de Usurpadora conseguiram superar a audiência da novela erótica Verdades Secretas 2, porque a gente já pode dizer que é uma novela erótica, né? Porque a apelação visual é que
faz parte da história, que tem esse fundamento, não é exagero, tá ali dentro do contexto. Usurpadora conseguiu superar a audiência de Verdades Secretas 2 e também a audiência de Um Lugar ao Sol, que está sendo exibida pela TV Globo, né, e que tem os capítulos aí disponíveis no Globoplay. Isso é muito bacana, porque a gente percebe que as maldades da Paola Bracho estão sempre muito atuais, são atuais, né? E são mais interessantes do que a gente vê aquele lambe de Verdades Secretas 2, né? Tem quem goste, claro, eu acho que faz parte, mas, enfim, nada melhor e nada mais envolvente do que uma boa novela mexicana, uma boa trama mexicana para poder prender a atenção da gente, né? Bom, e aliás, a gente precisa dizer uma coisa aqui importante: Verdades Secretas 2 é a primeira novela produzida exclusivamente pro Globoplay. Então, assim, tá batendo ali, né? Olha, pra vocês terem uma ideia, vou falar uma coisa, viu? A diferença é gigante, não é diferença pequena, não. A diferença é bem grande. Então, Usurpadora conseguindo conquistar o seu público, o seu espaço na plataforma de streaming, no Globoplay, na plataforma de streaming, brigando aí com Verdades Secretas e Um Lugar ao Sol. Gostei dessa notícia, achei interessante. E que falta que a gente sente de novelas com tramas assim, né? Com dramalhão mexicano, com tramas que envolvam a gente. A gente está apostando aí nessas novas produções pós-pandemia. Seguindo aqui, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de alegria, vamos falar de esperança. Eu já sabia, né, dessa pauta que eu vou dizer agora, mas achei interessante a gente trazer agora para o Trago Verdades, porque a gente está vivendo um momento de renascimento, né? E eu tenho, assim, já comentei em vezes anteriores, eu tenho uma ligação muito forte com o circo. Eu adoro o circo. Para mim, o circo, ele é o renascimento. Ele é aquele lugar onde não tem tristeza, não tem tempo ruim. Ali dentro, debaixo da lona, vai ser sempre festa, vai ser sempre alegria. Então, às vezes a gente tá um pouco triste, vai pro circo, pá, a coisa levanta, a alegria chega, a energia positiva chega, isso é muito bacana. Eu sinto falta do circo. A minha vontade, eu já falei também, a minha vontade era de ter nascido no circo, de andar com o circo, de seguir com o circo. Eu sempre quis. Eu acho a vida circense incrível. Eu não tenho talento pra nada no circo, né? Mas quem sabe, de repente, ser assessor de imprensa, não é verdade? Não sei, mas seria para viajar, viu? Mas a gente vai falar aqui sobre os irmãos Hipólito. A Dani Hipólito e o Diego Hipólito, né, grandes atletas que trouxeram muitas alegrias pra gente aqui no Brasil, na ginástica olímpica, eles estão se apresentando num circo que está montado aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui da cidade. Eles fazem números malabarísticos, né, coisas assim, performances de ginástica olímpica, e eu acho isso muito bacana, porque existe um preconceito já de contra quem faz ginástica olímpica, a gente sabe disso. E aí os caras mostram que tem talento. A Dani já mostrou também na Dança dos Famosos, o Diego tá se esforçando, né? Tava lá se esforçando no show dos famosos. A Dani não fez Dança dos Famosos, ela fez Dancing Brasil. Obrigado por terem me corrigido. Dancing Brasil. Então, assim, eles têm múltiplos talentos, principalmente com a linguagem corporal. Isso é muito bacana. Mas aí os caras estão no circo e eu percebo que o artista, quando é completo, né? O esporte, ele traz a arte consigo, mas o artista, quando é completo, ele supera barreiras. E olha, é muito importante ver que esses dois, eles são, além de esportistas, são grandes artistas. E os números são incríveis da Dani Hipólito e do Diego Hipólito. Os ingressos, para quem quiser assistir, né, o espetáculo completo aí, acho que se chama Abracadabra, o espetáculo, uma coisa assim, eles custam entre 120 e 250 reais. Tem informações na internet, vocês podem procurar aí nos sites de pesquisa, onde os irmãos estão se apresentando, mas é uma pena que os governos não aproveitem, né, tão bem os seus atletas a ponto de repente fazerem exibições e promoverem, investirem em grandes espetáculos para que eles possam se apresentar, como é o caso, por exemplo, da ginástica olímpica. O nosso esporte ainda é muito, mas muito defasado em relação a isso. Mas parabéns aos irmãos, estão mostrando que a vida é isso, né? A vida é se superar, a vida é se reinventar e o principal, levar
alegria para o público, seja nas Olimpíadas, seja em modalidades esportivas, ou seja, participando aí de grandes shows, né? Eu vejo que tem muito artista, por exemplo, do Cirque du Soleil, que é esportista, né? E que eles se apresentam ali com orgulho, com garra. Então isso é muito bonito. Eu tenho muita afinidade com o circo. Parabéns aí a todo mundo, a todos os palhaços, a todas as trupes circenses, porque o circo seria a minha segunda casa, viu? Eu morro de vontade de ir pro circo. Bom, gente, a gente vai falar agora sobre um outro assunto. A gente falou aqui já de esperança, né, de positividade. A gente vai falar sobre um outro assunto também, que é uma das maiores, não deveria ser, mas foi uma das maiores polêmicas desse finalzinho aí de semana, desses últimos dias, que é em relação ao ator Marco Pigossi. O Marco Pigossi, ele usou as redes sociais, né, para poder assumir um namoro dele. E ele está namorando um cineasta italiano e estão muito felizes. Estão vivendo assim uma vida bem bacana. O cineasta se chama Marco Calvani, é xará do Marco Pigossi, e eles estão vivendo uma vida muito boa. E é muito triste que a gente ainda tenha que trazer isso em forma de notícia, no sentido de falar, de abrir parênteses, por exemplo, que pessoas na internet atacaram o Marco por conta do sentimento positivo dele. Pessoas na internet falaram um monte de bobagem, né? E eu acho que a gente precisa ter a consciência que o que cada um faz com quem quiser, da maneira que quiser, é problema de cada um. O cara tem um talento incrível, ele batalhou pelo espaço dele, ele conseguiu chegar aonde poucos não conseguiram chegar. E o principal, ele tá aí trabalhando, tá no exterior, tá levando o nome do Brasil pro exterior, tá concorrendo a prêmios, né? Foi assim, o último trabalho dele, que a gente comentou aqui, foi a série Cidade Invisível, onde é uma série que fala sobre os nossos personagens mitológicos, os nossos personagens lendários aqui do Brasil, a Cuca, o Saci, né? E ele tá no elenco e ele tá concorrendo a prêmios junto com essa série. Então acho que a gente precisa parar, já acabou, já não dá mais pra gente ficar apontando o que cada um faz, é problema de cada um, com quem ele dorme, quem ele ama. Pouco importa. O que importa é que o Marco Pigossi, como outros atores, né, estão levando o nosso nome lá para fora, estão batalhando pelo seu espaço e o principal, sem fazer mal a ninguém. A minha dica de hoje vai para a série Os Irregulares de Baker Street, que está disponível no catálogo da Netflix. A produção é de março deste ano e traz para o público uma nova versão de Sherlock Holmes, o maior detetive de todos os tempos. A história se passa no final dos anos 1800, quando um grupo de jovens moradores de rua sai em busca de pistas para uma série de eventos sobrenaturais que estão acontecendo nas proximidades da Baker Street, onde mora Sherlock Holmes e seu parceiro John Watson. Aliás, os dois detetives são apenas coadjuvantes nessa série. O drama policial tem momentos de reflexão misturados a grandes aventuras dentro do universo londrino. Ao todo, são 8 episódios com 8 casos diferentes a serem solucionados. Em maio, surgiu a notícia de que Os Irregulares de Baker Street estava cancelada por causa da baixa audiência. Porém, a Netflix até hoje não se pronunciou oficialmente sobre esse cancelamento, mas também não garantiu a sequência de uma segunda temporada. Agora eu vou falar com você que, assim como eu, de vez em quando, tem aquela vontade de comer um docinho, né? Principalmente à noite, gente. Eu sinto a maior vontade de comer uma coisinha doce quando eu estou vendo séries, meus filmes, assistindo as minhas novelas. E aí o que eu faço? Eu rapidamente chamo o pessoal do Tudo Vira Doce. Tudo Vira Doce é uma confeitaria especializada em realizar os seus sonhos. Olha, eles fazem bolos temáticos, fazem aqueles bolos caseiros que lembram o gostinho da nossa infância, gente. Bolo de laranja, bolo de fubá, bolo de baunilha, tem cada delícia. E eles ainda têm kits promocionais com festas prontas para você poder comemorar datas especiais em casa, com a sua família, com as pessoas que você gosta. São kits assim incríveis. É só você entrar em contato com eles e pedir que eles levam na sua casa. E para você conhecer o mundo de delícias da confeitaria Tudo Vira Doce, é muito fácil, viu? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e conheça esse universo de gostosuras. Tudo Vira Doce, transformando os seus momentos felizes em doces.
Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o projeto Amigos da Rua, do Rio de Janeiro. Esse projeto, gente, é um projeto assim muito bacana. Eles ajudam pessoas em situação de rua, eles ajudam crianças. E olha, como a gente sabe, né? Esse ano de 2021 está terminando, o ano de 2022 vai começar e, claro, como todo começo de ano, tem o início das aulas, né? A volta às aulas. E aí o pessoal lá do projeto Amigos da Rua, eles estão organizando uma grande ação social para poder arrecadar valores e esses valores eles comprarem kits escolares. E aí eles têm o seguinte, eles têm um kit escolar com lanche e um kit escolar sem lanche. Esse kit escolar com lanche, ele custa R$25 e o kit escolar sem lanche custa R$15. Você que é do Rio de Janeiro, você que é do Brasil todo, que pode doar, que pode participar, é só entrar em contato com eles através do telefone 21 98827 0518. 21, que é o código, 98827 0518 e falar com a Tatiane Rodrigues. Outras informações também vocês podem conseguir, né, lá no perfil deles do Instagram, que é o @amigosdarrua.rj. É muito bom, né, a gente poder ajudar, é muito bom a gente continuar fortalecendo essa corrente que não pode parar de jeito nenhum. E aproveitando aqui esse espaço, os filhos do apresentador Gugu Liberato, que fez a sua viagem de volta para casa 2 anos atrás, eles têm um recadinho para você. Dá só uma olhada. Hoje faz 2 anos da morte de Gugu, o meu pai. Além de muita saudade, ele deixou para todo o Brasil um exemplo muito importante com a doação de órgãos. Um único doador pode salvar dezenas de pessoas e trazer paz e alegria para muitas famílias. Nosso pai salvou 50 vidas com a doação de seus órgãos e nós 3 seguiremos seu exemplo. Faça parte dessa corrente do bem com a gente. Escreva na palma da sua mão #50vidas, faça um vídeo se declarando doador e convide um amigo para fazer o mesmo. Não se esqueça de marcar a página Gugu Vive no seu Instagram e Facebook e também deixar seu perfil aberto para que possamos postar o seu vídeo. Gugu Vive! Infelizmente, chegou a hora da gente se despedir. O Trago Verdade dessa semana vai terminando por aqui. Mas olha, gente, lá no comecinho do programa, a gente falou sobre a questão do carnaval, né? Sobre o meu posicionamento. Volto a dizer, eu sou muito a favor do carnaval, tenho o máximo respeito por todas as pessoas que trabalham, desde do eletricista, do ferreiro, até as rainhas de bateria, as musas, as beldades, todo mundo que dá o seu sangue pro carnaval. Eu sou, assim, muito simpático a essas pessoas. Mas a gente ainda está numa crise pandêmica, numa crise sanitária. Então, vamos ter consciência. Ainda é muito necessário que a gente utilize máscara, é super necessário que a gente continue se higienizando com álcool gel, que a gente continue se cuidando, né? Afinal de contas, a gente está aprendendo a sobreviver dentro do que estão chamando do novo normal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente, você que é o nosso melhor parceiro, a nossa melhor companhia. E olha, na semana que vem eu volto com muito mais verdade aqui no nosso programa. A gente se vê, até lá!